Quanto que vai custar a sua obra aí? Você sabe me dizer assim, com precisão? Ou você ainda tem aquele medo, tá trabalhando no chute, aí na hora de falar o orçamento para o seu cliente, dá aquela travada, fica preocupado, será que eu mandei o valor certo? Será que eu vou ter prejuízo? Será que de fato eu terei lucro dessa vez na obra? Ó, muito cuidado que a gente vai falar de um assunto aqui extremamente importante que é o orçamento, tá? O orçamento por muitos anos ele foi tratado como uma coisa que não tinha importância, porque muitas vezes os clientes compravam material, o cara cobrava só a mão de obra e no final ali estava tudo bem, ele recebia a mais ou a menos, mas a dor de cabeça estava no cliente. Com o passar do tempo, as coisas mudou. O cliente muitas vezes faz um orçamento com você e ele fala para você, amigão, você vai ser o responsável pelo meu material, pela gestão do nosso material. E aí que a gente começa a ter problemas. Porque quando você faz um orçamento mal feito, mal dimensionado, você começa a ter prejuízo. Começa a gastar mais, ou ainda tem itens que você vai usar e nem estava na sua programação, na sua cabeça, que você iria utilizar. E aí é mais mão de obra que você gasta, é mais material, é mais tempo. Então vira aquela bola de neve. Se você estava sofrendo com um orçamento mal feito, não tinha ideia de como fazer, eu tenho uma notícia boa para você, tá? Você está no lugar certo. Nos próximos encontros nós iremos falar sobre o orçamento de obra, como que a gente faz um orçamento aí que nos dê lucro, que nos ajude a ganhar aí licitações, oferta de preço, que faça que a gente esteja no mercado aí com a saúde financeira em dia, né? Mas para a gente começar essa próxima série de vídeos, é importante a gente ir para o básico, para o início, né? E entender de fato assim, o que é um orçamento, para que ele serve, como que eu faço ele. O básico ele é muito importante, porque senão a gente começa a pular algumas etapas e aí a gente não chega a lugar nenhum, tá? Então a gente precisa entender já de cara que o orçamento ele não é uma simples planilha, tá? Ou um papel que você sai jogando informação lá e tá tudo certo. Não, ele é um documento que você precisa elaborar com muito carinho, com muita atenção, com muita responsabilidade, porque esse documento certamente ele vai para o seu cliente, ele vai, por exemplo, por uma licitação pública, ele vai estar lá disponível. Então tem muita coisa envolvida ali, tá? O orçamento você precisa ter na sua mente que ele é um documento técnico. Então ali tá parte, né, do que é a sua empresa, do que é você, está ali naquela informação, que é a maneira que você modular ele, que você criar ele, vai dizer muito sobre a sua empresa, sobre você profissional. Então põe na sua cabeça, orçamento não é uma planilha qualquer, não é uma folha de papel, de pão que você pode só colocar informação, ele é um documento técnico, ele é o planejamento financeiro da sua obra. E aí você vai entender por que ao longo dos próximos vídeos que ele é o planejamento financeiro, tá? Já te adianto, tudo vai partir de quanto você tem disponível para gastar e quanto você tem disponível para lucrar. Então a gente pode entender que o quê? O orçamento, ele é uma estimativa detalhada, né, de quanto vai custar a sua obra, desde o primeiro tijolo até ali o último retoque, a entrega da chave, um contrato que você precisa elaborar junto. Tudo isso faz parte de um orçamento. Posso sair chutando? Posso pegar o preço do cara da esquina ali, o que o meu cunhado falou, o que eu vi no jornal, pegar o metro cube, né, o preço do cube e sair produzindo? Muito cuidado, tá? O orçamento, ele é tão sério que a gente sempre tem bases normativas para poder seguir. Uma delas é a NBR 12.721, que define critérios claros para avaliação de custo na construção, ou seja, né, não dá para sair chutando qualquer coisa. Existem alguns critérios que a gente precisa considerar. E a NBR 14.653, que mostra que o orçamento ele não é opcional, né, ele é fundamental, principalmente quando a gente está trabalhando com construtor ou trabalhando com órgão público, a gente precisa ter um orçamento bem detalhado, bem como que eu posso dizer, desenhado ao ponto de mostrar, ó, estou gastando recurso nisso, insumo nisso, material nisso, para poder executar isso daqui, tá? Então ele precisa ser um documento, de novo, técnico, ele precisa ser bem apresentado, ele precisa estar bem apresentado, porque dentro dele a gente vai estar trabalhando com algumas informações, como por exemplo,
material, mão de obra, equipamento, encargos sociais, que é onde as pessoas vacilam muito, aquela historinha, meu pedreiro custa R$ 2.500. Não é R$ 2.500, a menos que você não esteja pagando os impostos devidos, mas ele tem lá INSS, tem FGTS, tem tributos que você tem que considerar, férias, 13º, passagem, alimentação, EPI, tem diversas coisas ali que são os encargos sociais, despesas indiretas que a gente precisa considerar. Dentro do orçamento, a gente tem que considerar também o nosso lucro, né? Então, a gente soma tudo isso, os encargos, as despesas dentro do BDI, junto com o nosso lucro, que aí vai representar, de fato, né? Qual é ali a margem que a gente tem que trabalhar. É claro que quando a gente fala de BDI, a maioria das empresas, e no geral, posso dizer para você, a gente relaciona muito assim, o BDI e a porcentagem de lucro. Então, a gente tem até uma aula que a gente fala um pouco mais a fundo do BDI, você percebe que assim, no final, de fato, assim, quanto eu vou colocar de lucro, né? Mas a gente precisa entender os nossos custos, porque muitas vezes você fala assim, vou colocar 5% de BDI. Será que pagou os custos, todas as operações que tem? Então tome muito cuidado, tá? Uma coisa que é muito importante e que é fundamental que vocês fiquem muito espertos quando a gente fala de orçamento, que não é porque a obra é parecida que o orçamento vai ser igual, tá? Mas, Robert, eu estou fazendo 10 casas do mesmo jeito, no mesmo padrão, no mesmo formato e não tem por que ser diferente. Existem as regras, claro, né? Você está fazendo um conjunto de casas, a gente tem expectativa que todas elas, se for iguais, 100%, que elas tenham os mesmos custos, né? De forma isolada. Mas quando a gente está trabalhando num conjunto, a gente percebe que os custos podem ser reduzidos, que os lucros podem ser aumentados. Por exemplo, se eu fizer 10 casas isoladas, faço uma casa, depois eu faço outra, vou terminando uma casa, começando outra, eu tenho um X de custo. Se eu fizer, por exemplo, 5 radiês de uma vez, eu posso ter um custo menor, que eu consigo fazer a negociação com a concreteira, eu consigo fazer a negociação com quem estiver executando. Então, assim, o orçamento a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Não é só um copiar ali e colar. Você tem que ficar atento a esses pontos, né? Quanto mais eu posso ter de lucro, onde eu posso fazer. E muito cuidado, principalmente quando as obras são diferentes, mesmo que muda, que seja uma obra diferente para outra. Faço uma casa aqui de 50 metros, estou fazendo uma outra casa de 50 metros do outro lado da rua. Será que o solo lá é a mesma coisa? Será que o terreno é a mesma coisa? Será que não tem um ajuste que eu preciso fazer? Mas é só o terreno, Robert. Pode ser que o terreno te dê uma dor de cabeça e você gaste muito mais. Pode ser que o muro, né, que é uma coisa que muitas vezes não é considerado, te faça gastar muito mais. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí. E aí a gente entra num ponto muito interessante que você tem que entender no orçamento, para essa aula não ficar muito extensa, você tem que entender que existem algumas coisas que podem evitar que a gente tenha prejuízo. O primeiro tome cuidado com esse negócio de ficar só achando que essa obra, por ser muito parecida com essa, o custo vai ser a mesma coisa, vai dar errado, você vai ter prejuízo, tá? O solo não é o mesmo, muro de dimensão talvez pode não ser o mesmo, você está fazendo um muro de 2 metros na obra da frente e esse daqui vai ser de 2,5 metros ou vai ser 1,5 metro, né? São diferentes. Então, assim, fazer um comparativo e achar que... Não fazer um comparativo e achar que uma obra é igual a outra, prejuízo. Outra coisa, orcei e estou considerando o preço da internet, não estou considerando o preço local, não estou considerando as tabelas de referência. Hoje a gente trabalha muito com o TCPO e o SINAP, né? Talvez a gente até passou um pouquinho aqui e a gente vai reforçar. SINAP e TCPO são duas tabelas muito importantes para a gente trabalhar. SINAP é do governo federal, da Caixa Econômica junto com o IBGE, então eles trazem dados de todo o Brasil de custo, mão de obra, material, né, alguns impostos, tudo que tiver incluído ali de custo está lá dentro do SINAP. E o TCPO ele é mais voltado para o setor privado, é um pouco mais detalhado, mas o SINAP tem muita informação ali que para você começar a trabalhar vale muito a pena, tá? A gente tem uma aula para falar sobre como que a gente trabalha com a tabela SINAP mais para frente. Então você vai ver que vale muito a pena, tem muita informação. Quando você for fazer um orçamento, você usa a base SINAP como sua referência, tá? Não tenho certeza de quanto custa, por exemplo, um tijolo. Deixa eu ver lá na composição
dentro do meu estado, por exemplo, estou falando de São Paulo, então vou ver dentro de São Paulo quanto que custa um tijolo. Tijolo de concreto X, ele custa tanto. Legal. Certamente, se você ligar no depósito ao lado aí da sua região, você vai ver que o preço está mais ou menos na média. Então, o que você pode fazer? Uma margem de segurança, coloca lá 3, 5%, né, sobre o valor para ter certeza que você não vai ter prejuízo. Quando você não faz isso, não olha o banco de dados Sinap TCP/IP ou o seu banco de dados, você está comprando todo mês, então você já tem essa informação e ela está mais precisa até do que a própria Sinap. Eu vou buscar na internet, vou lá, por exemplo, e vou procurar um tubo. Olho na internet e achei o tubo lá por R$ 70. Quando eu vou lá no meu amigo físico, lá no depósito, eu descubro que está 80, 90, 100, 110, dependendo da localidade. E agora? Mesmo meu 5% não vai cobrir essa diferença. Por quê? Porque a internet tem uma série de critérios de imposto que o material sai mais em conta. Se a gente considerar o preço deles, a gente certamente vai ter prejuízo. Por que eu estou te falando isso? Porque está muito comum as pessoas fazerem orçamento baseado no preço da internet. Pula fora, não dá certo, tá? Outras coisas é orçar por metro quadrado, por exemplo, pego o metro do Cube, que custa 2001 em São Paulo, vou lá, pego uma casa de 50 metros quadrados e multiplico ele por 2001. Ah, eu tenho uma casa de 100 metros? Não, você não tem uma casa de 100 metros. Toma muito cuidado, existe particularidade que precisa ser considerado. Se eu orçar essa casa de 50 metros a 2001, mas é uma casa de médio ao alto padrão, por exemplo, o custo está totalmente fora. Vou tomar prejuízo. Outra coisa, estou orçando o muro? Não estou orçando o muro, não estou orçando portão, não estou orçando a parte de área verde, gramado. E o cliente, quando você fala para ele que a casa dele vai custar R$ 2.000 o metro, e ele vai fazer essa conta que eu fiz para você. 50 metros vezes 2.000, tá tudo certo. 100 pau eu tenho minha casa. Só que ele esqueceu de orçar o muro. E aí no meio da obra o cliente fala, e o muro? Você não orçou nem material e nem mão de obra. Então tome muito cuidado, tá? Os custos indiretos, como a gente falou, o salário do pedreiro não é 2.500, tem uma série de encargos, série de tributo que você precisa colocar. Se você não colocar, você vai ter problema. E um detalhe final é assim, não ficar atualizando a sua base de dados, seja Sinap, seja CPO, seja o seu banco de dados. Não é porque você orçou no mês passado que esse mês aqui vai estar o mesmo valor, tá? Então tome muito cuidado. O orçamento ele tem alguns critérios que você precisa seguir aí para você não ter prejuízo, certo? Bom, acho que no geral aqui para a gente entender o que é o orçamento é isso. A gente vai entrar mais a fundo, vamos colocar material de apoio para poder facilitar e você ter um orçamento aí com precisão, que vai te trazer de fato o lucro, vai garantir aí que você possa executar sua obra com tranquilidade, sem ficar sofrendo aí, buscando recurso ali, tira de uma outra obra, traz material de outra obra, para não achar que está no prejuízo e depois descobrir que você já está no vermelho quebrado. Então, próxima aula a gente vai entrar um pouco mais a fundo aí e eu espero que vocês tenham entendido o que é o orçamento, da importância dele. Aproveita, manda esse vídeo para alguém que você acha que precisa conhecer essa aula, entender como que funciona o orçamento para parar de cometer esses erros aí e ter lucro. Aproveita, vai lá, nos segue, ativa o sininho aí para receber sempre a notificação e nos acompanha também na rede social, que todo dia tem conteúdo novo, trazendo para vocês como que funciona o universo da construção civil, tanto na parte do orçamento quanto na parte do planejamento de obra, ali passando pelo cronograma, fazendo gestão de pessoas. Então, te encontra aí na nossa próxima aula.